Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra. E nesta oportunidade eu quero gravar um vídeo muito importante dentro da escatologia, onde eu vou te mostrar as 3 fases do Império Romano dentro da escatologia. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Mas antes, porém, de eu entrar lendo o texto e fazendo aqui as explicações, dando as explicações, eu quero pedir a você, deixe o seu joinha nesse vídeo, para que o YouTube possa recomendar e outras pessoas também venham a assistir, serem beneficiadas pela palavra de Deus. Ok? Estamos combinados? Eu fico muito agradecido a você. Então vamos lá. O texto que eu gostaria de ler é Daniel capítulo 2. Porém, eu não vou ler o capítulo todo. Mas como sempre oriento as pessoas que estão estudando escatologia, eu oriento a fazer a leitura completa de Daniel capítulo 2. Por qual motivo? Porque esse texto é um dos mais importantes dentro da escatologia. Ele trata de qual assunto? O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, onde ele viu uma grande estátua. Essa estátua que o rei Nabucodonosor viu no sonho, ela na realidade é uma linha do tempo que o próprio Deus revelou ao rei Nabucodonosor, um rei até pagão, mas Deus queria exaltar também Daniel na interpretação. Mas esta estátua é uma linha do tempo perfeita dentro da escatologia. Ela inicia-se quando Babilônia se torna império, ou seja, na ascensão do império babilônico, e ela vai até o final dos tempos. Esta linha do tempo, este sonho do rei Nabucodonosor, ele traz à tona, ele nos mostra os grandes impérios que já governaram o mundo e ainda o que está por vir no final dos tempos. Então vamos lá. Versículo 32 mostra que a estátua, ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito e os braços de prata, o ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Parou um pouquinho aí. Qual o primeiro ponto que eu gostaria que você analisasse junto comigo? Nós não vamos tratar aqui de todos os impérios. Babilônia, por exemplo, a sua ascensão foi em 606 a.C., durou até 539. Depois de Babilônia vieram os medos e os persas, no ano 539 a.C. Por sua vez, Alexandre o Grande, ele veio por volta do ano 330 a.C. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente o quarto império, o Império Romano. Todo escatólogo compreende e concorda que o quarto império aqui referido é o Império Romano. Então, vamos para o versículo 40 e também o 41. Tem uma revelação muito profunda aqui. Eu peço que você dobre a sua atenção, por favor. Daniel, na medida que ele vai interpretando parte por parte da estátua, ele vai numerando. Primeiro, o Império Babilônia. Segundo, Medo-Persas. Terceiro, Império Grego. E o quarto, o Império Romano. Eu vou ler para você o versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Parou um pouquinho. Então Daniel, ele define muito bem o quarto império como sendo as pernas da estátua, as pernas de ferro.
Vale te lembrar que Roma chegou na Terra Santa por volta do ano 63 antes de Cristo. Ali foi o início do grande, monstruoso Império Romano. Por que aqui ele é chamado, ou ele é representado por duas pernas de ferro? Primeiro, as pernas é a parte mais longa do corpo da estátua. Então isso nos fala que esse império seria o de maior duração dentro da visão escatológica, dentro da linha do tempo. Segunda observação, duas pernas. A semelhança dos medo-persas, que são os braços da estátua, você encontra dois reinos que se uniram e se tornaram um império. Dessa forma, Roma, representado por duas pernas, então a previsão, a visão, o sonho de Nabucodonosor está mostrando aqui que em algum momento da história Roma seria dividida. Segura bem esses detalhes. Ferro, força. Ferro, as principais armas do império. Duas pernas, a parte mais longa da estátua representando o maior período do seu governo, e uma divisão. Agora tem outro ponto que eu gostaria muito de exaltar, ou seja, de salientar aqui no vídeo, é que o rei Nabucodonosor, ele viu uma pedra cortada sem mão, está em Daniel 2, versículo 34. Esta pedra bateu direto nos pés da estátua, não perca esse detalhe de vista. E por sua vez, toda a estátua desmoronou. Toda a estátua veio abaixo e foi esmiuçada. Observe com bastante atenção que a pedra não bateu no meio das pernas da estátua. Isso tem um porquê e eu já vou te explicar o porquê. Mas exatamente nos pés da estátua. Esta pedra, gente, representa o reino de Deus, representa o milênio, o reino de Cristo, que ao chegar aqui na Terra, quando foi estabelecido, tudo que compreendemos como governo humano será destruído, desaparecerá. E a pedra, ela cresceu, tomou conta. E diz o versículo 44, que este reino, lá no finalzinho de Daniel 2,44, será estabelecido para sempre. Mas vamos voltar agora, gente, ao versículo 40 e o 42, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Quando você lê o versículo 40, Daniel deixa bem claro que se trata do quarto reino, as pernas da estátua. Quando você lê o versículo 41, eu vou ler para você. E quando ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro, do oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Parou um pouquinho aí. Porque agora foi acrescentado mais um material na composição da estátua. As pernas, ferro puro. Porém, quando ele fala sobre os pés, é acrescentado barro. Então, os pés ele é feito de ferro e barro. Por mais que estão juntos, mas não estão misturados. Eles não têm liga. Eles não se ligam. É aqui que está o grande mistério do sonho do rei Nabucodonosor e é o tema do nosso vídeo. Então nós temos o Império Romano na condição de pernas e temos os pés da estátua com seus 10 dedos. Daniel não cita aqui um quinto império, mas nós compreendemos que ainda faz parte do quarto império, porém dividido, porém com barro, ou seja, uma outra matéria acrescentada na visão do rei.
Vamos lá? Vamos agora para a compreensão de tudo isso. São muitas informações, não são? Mas vamos lá, vamos para a compreensão de tudo isso. Gente, como eu falei ainda há pouco, o Império Romano chegou na Terra Santa por volta do ano 63 a.C. Ele passou toda a história do cristianismo. Nasceu Jesus, morte de Jesus, ressurreição. E ali vai seguindo o desenrolar do Império Romano dentro da escatologia. As duas pernas de ferro. Chega aquele período ali do ano 70 depois de Cristo, destruição de Jerusalém através de Tito Flávio Vespasiano. Termina a destruição de Jerusalém, a profecia segue o seu curso, pois o Império Romano ele está muito forte ali no primeiro século. Vem logo a questão dos imperadores como geral até o Domiciano, já lá por volta do ano 81 em diante. Então o Império Romano segue forte, mas quando chegamos no ano 300 depois de Cristo, o Império se divide no meio. Aí nós começamos a entender a questão das duas pernas, a divisão do Império Romano. Então a primeira fase do Império, vamos lá, vamos recapitular, as duas pernas de ferro. Ferro fala de força, fala também das principais armas que os romanos usavam. Isso passa todo o período ali do primeiro século, adentra no segundo século, e quando chega no terceiro século, Roma se divide, tendo agora a sua capital para o ocidente, ou seja, Roma ocidental, e também tendo uma segunda divisão que está em Constantinopla, ou seja, a Roma oriental. Então as duas pernas ficam muito claras dentro da escatologia. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Roma ocidental, capital, cidade de Roma. E Roma oriental, a sua capital foi para Constantinopla, o imperador Constantino que construiu. Deu para entender claramente que nós falamos de 3 fases do Império Romano. A primeira fase, as duas pernas. E no terceiro século, a divisão do Império Romano, mas ainda é Império Romano. Quando a gente lê o versículo 41, conforme eu já li para você, Daniel trata agora dos pés da estátua e menciona como se fosse um outro reino, um outro império. Não, gente, é o mesmo Império Romano. Sabe por quê? Porque após a divisão, Roma começou a demolir, ou seja, começou caindo as tribos bárbaras que atualmente compõem a Europa. Na época ali eram os germânicos, eram os saxões, eram os visigordos. Enfim, 10 tribos bárbaras destruíram por completamente o Império Romano, começando primeiro pelo ocidental. Roma caiu em 476, a capital em Roma, e em seguida caiu, não tão em seguida, mas por volta aí do ano de 1453, já quase no quinto século, caiu o Império Oriental. E no local onde eles antes existiam, ali estão os estados nacionalistas. Antigamente eram tribos bárbaras, mas ali foi a composição da Europa. Olha só como que vai se cumprindo a visão do rei e nos mostrando, gente, a linha do tempo de Deus. Hoje, onde nós estamos vivendo, sendo referente aí, pegando como referência aí essa estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Hoje nós estamos vivendo os pés dessa estátua. Ou seja, versículo 42. E como os artélios eram de parte de ferro e em parte de barro,
Assim, por uma parte, o reino será forte, por outra, será frágil. A tentativa de união que aquelas tribos bárbaras, elas ao longo da sua história, eles vieram fazendo. E diz o versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, ou seja, por meio dos casamentos. A Europa, lá na sua origem, lá no seu início, eles não se entendiam muito bem e tentavam sempre manter ali os seus casamentos entre si, para que a união das tribos bárbaras, que hoje são a Europa dos nossos tempos, se mantivesse. Olha só como que a palavra de Deus é perfeita. Os 10 dedos da estátua, o ferro e o barro, agora nós compreendemos direitinho. E a pedra cortada sem mão? A chegada do reino de Deus. Lembrando, gente, que ela não foi lançada no meio das pernas. Não tem nada a ver. Se ela fosse lançada no meio das pernas, sabe quando que o reino de Deus, que o milênio teria chegado aproximadamente? Lá por volta do ano, possivelmente, vamos calcular aqui, eu diria que lá pelo 2º século, aproximadamente. É só você ter uma ideia de metade da vigência do Império Romano, mas sem chance. A pedra só cai, ela só destrói a estátua depois de estabelecida toda a estrutura da estátua. Então o reino de Deus dar-se-á só no final dos tempos, quando tudo vai desmoronar e será estabelecido o governo de Cristo aqui na terra para todo sempre. No capítulo 7 de Daniel, para encerrar, o próprio Daniel tem um sonho. Agora é o Daniel que tem um sonho. Ele viu um animal que ele classificou como animal terrível e espantoso. Ele tinha dentes grandes de ferro e devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais e ele tinha 10 chifres. Olha como Deus está acrescentando detalhes. Os pés da estátua, 10 dedos. O animal terrível, em Daniel 7:7, 10 chifres. Gente, sem nenhuma sombra de dúvida, o Império Romano ressurgido para trazer consigo o final dos tempos. E só por ocasião que Cristo retornar, a pedra será lançada nos pés da estátua e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixa o seu joinha. Eu fico muito agradecido a você, tá? Maranata, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.